Bom dia, meus amores, tudo bem? Quinta-feira, mais um dia, né? Estamos quase terminando nossas folhinhas do segundo bimestre, tá? Não esqueçam que elas deverão ser entregues também na segunda-feira, junto com o livro, tá? E amanhã vocês vão fazer a folhinha e as últimas folhas de geografia, tá? Por isso eu deixei para amanhã, porque aí vocês têm no final de semana para terminar, ok? Não esqueçam que as folhinhas são avaliativas, tá? E é de muita importância que todos estejam em dia. Por isso eu tô tirando as dúvidas diariamente aqui das folhinhas, que algumas crianças me pediram para tirar dúvida, e é o que eu estou fazendo essa semana, tá bom? Então aproveitem para não deixar acumular nenhum tipo de trabalho, para que vocês possam ficar em dia mesmo, tá bom, pessoal? Então vamos nós lá. Vamos falar um pouco sobre a mineração do Brasil, né, gente? No livro a gente falou sobre a mineração do Brasil, e quando a gente fala de mineração do Brasil, a gente fala de ouro, tá? Foi na descoberta, na parte da história do Brasil, onde foi descoberto o ouro, ok? Então, nessa questão aí, ele tem um poema aqui que vocês vão ler, tá? E esse poema, ele quer saber sobre a arquitetura, ou seja, sobre a paisagem, tá? Que daria origem a um traço do poeta relacionado ao que ele está falando aqui, tá? Então ele dá como algumas afirmações. Se o poema está falando sobre o Tratado de Tordesilhas, ou se o poema está falando sobre distribuições de terra na colônia, ou se o poema está falando sobre diversificações das atividades produtivas na colônia e a construção de um conjunto artístico arquitetônico, né, que singularizou a principal região da mineração. Opa, aí uma dica, né? Ele só quer saber que tipo de paisagem é aquela. Então vocês vão olhar a paisagem e vão marcar uma única resposta, beleza? Na B, ele pergunta, com a descoberta das minas e metais de pedras preciosas no século 17 e 18, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se à capitania de São Paulo. Quando eu dei esse vídeo, eu expliquei para vocês que muitos, quando descobriram que tinha ouro, o que eles fizeram? Eles foram morar em São Paulo, mas o Brasil ainda era colônia, né? Então, existiam umas pessoas que faziam esse traçado de um lado para o outro, tá? Então, a pergunta é, onde à época encontrava-se centros de mineração? Geralmente, eles foram para lá para buscar ouro. A relação entre os mineradores paulistas é aqueles que lá chegavam, passou a ficar tensa na primeira década do século XVIII, fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como Guerra das Emboadas, Guerra dos Canudos, Revolta dos Contestados, Guerra dos Tropeiros ou Guerra do Distrito Diamantino. Caso vocês tenham dúvidas sobre que tipo de guerra é essa aqui, no livro de vocês tem, porque a gente falou bastante sobre ele, tá? Então aqui também é uma única resposta, ok? Na questão C, ele está falando sobre a produção do ouro, o que provocou muitas transformações na colônia. Além das guerras, a disputa também para quem adquiria mais ouro, né? Então, ele quer saber o que foi, que tipo de transformações que aconteceu. Foi a urbanização na Amazônia? Foi a introdução do tráfico africano? Ou a industrialização de São Paulo? Ou a preservação da população indígena? Ou o aumento da produção de alimentos e integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio? Lembra que eu falei com vocês que automaticamente, quando as pessoas mudam para algum lugar, se a colônia aumentou, natural que eles teriam ter o que comer
né? E como trabalhar. Então prestem bastante atenção nessa pergunta, porque ela também não está difícil. Ele quer saber o que foi que transformou depois da descoberta do ouro, tá? É uma única pergunta também, uma única resposta, desculpa. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira, que foi quando passei aquele vídeo sobre Tiradentes, tá? E tem até a bandeira aqui, né, que representa o estado de Minas Gerais. E a primeira pergunta é: faça uma pequena descrição, tá? Expondo as insatisfações dos mineiros para com a administração colonial no final do século XVII. Vocês vão me dizer aqui por que eles tinham dificuldade de trabalhar. Poxa, naquela época a dificuldade era grande porque era uma rotina muito pesada, né? E eles tinham que pagar vários impostos. Estão lembrados desse pedacinho que eu expliquei no vídeo? Então a dificuldade era enorme. Então vocês vão fazer um resumozinho por que eles tinham dificuldade de trabalho lá, né? Além de ter que pagar impostos muito altos, beleza? A B, ela pergunta: estipule quais eram as principais reivindicações dos participantes da Inconfidência Mineira. Antes de acontecer o massacre, antes das pessoas serem mortas, eles tinham algumas insatisfações. E aí o que era? Eles pediam para modernizar a economia. E com isso, eles tinham que estabelecer um serviço obrigatório, tá? Isso também, se não tiver no livro, tem na internet para ajudar vocês, mas também não tá difícil, porque tá no meu vídeo, na videoaula, tá? Aí, saindo da Inconfidência Mineira, a gente vai passar para o século XIX, que foi a chegada dos portugueses aqui, né? Foi a chegada dos portugueses no Brasil. Aí vocês vão ler, né? Um textozinho falando, tá? Sobre a chegada deles aqui, como foi que aconteceu, as forças militares, né? A vitória final, como foi que aconteceu a vinda de Dom Pedro aqui e como foi a chegada deles. Passando isso, a pergunta é: o trecho acima é uma recomendação do grupo junto a Dom Pedro I para o caso de eles estão pedindo alguma coisa para Dom Pedro. E esse pedido para Dom Pedro que eles estão pedindo é uma dessas aí, que no caso aí vocês vão dizer se era o exército, né, de napoleônico marchar sobre Portugal, o exército português invadir a ex-colônia, ou o exército espanhol tentar restaurar a União Ibérica, ou o exército holandês voltar a procurar estabelecer colônias no Nordeste, ou o exército paraguaio Solano Lopes insistir em querer dominar o território sul brasileiro. Então vocês precisam ler isso daqui, que automaticamente vocês vão achar uma única resposta, tá? Que tá aqui, ó, escrito no texto, ok? Dando continuidade. Ai, gente, que eu me perdi aqui na folhinha. Deixa eu só achar ela aqui. Relativamente ao primeiro reinado, que foi de Dom Pedro I, considere as afirmações a seguir. Então, aqui ele está pedindo, pessoal, para vocês considerarem as afirmações a seguir, tá? O que for correto, vocês vão dizer, porque aqui tem mais do que uma resposta, tá vendo? Ó? Então, vamos lá. A dissolução da Constituinte, o estilo do governo autoritário, a repressão, a confederação do Equador, aceleraram o desgaste político de Dom Pedro I. Vocês têm que saber se isso é correto. O temor por uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal. O aumento das exportações agrícolas, dos pontos favoráveis do governo de Dom Pedro I.
ou a cúpula do exército descontente com a derrota militar e a guerra de Cisplatina. Vocês vão dizer se todas estão corretas, se todas são falsas, ou se apenas uma e a 2 está correta, ou se 1 e 2 e a última, que no caso aqui a 4, estão corretas, ou apenas a 3 está correta, tá? Então, é muito importante que vocês verifiquem isso daqui. Provavelmente vocês vão ter que dar uma olhada no livro, tá? Bom, se tratando do problema da escravidão no Império do Brasil, aqui fala um pouco sobre a parte da escravidão, tá? Se tratando desse aqui, da escravidão do Império do Brasil, pode-se dizer que em 1845 e 1850, o governo de Dom Pedro II começou a ter grandes problemas com os ingleses por conta de uma lei que foi promulgada na Inglaterra. E essa lei induziu o Brasil a aprovar também uma lei em 1850, que resolvesse principalmente o problema acionado do sistema escravista. Essas leis, a inglesa e a brasileira, eram respectivamente falando sobre o quê, tá? Olha só. Eles aqui tem alguns nomes, é a lei do açúcar e do ventre livre, ou do Bill of Rights, lei dos sexagenários, a lei do chá da Lei Áurea, ou uma delas, tá? Não esquecendo que essas leis foram promulgadas por nome de pessoas, tá? Então, vocês podem dar uma olhada no livro de vocês, que vocês vão achar também essa lei. Se não, na internet também tem como ajudar vocês, tá? Mas na nossa videoaula também tem. Agora, nós vamos, como história é muito extenso, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a independência do Brasil, né? A independência do Brasil foi quando Dom Pedro disse ao povo que ficava. E ele, numa tarde, ele proclamou a independência do Brasil. Ele, criando a independência do Brasil, ele gerou uma guerra, né? Uma confusão, né? Então, ele está perguntando aqui: no tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta, escravas do Haiti. Aí ele conta uma história aqui: marinheiros e caiados todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país não hão de habitar. É uma pequena poesia, né, que foi escrita por Amaral, e ele pergunta sobre os rumores da independência do Brasil, porque até então ninguém sabia qual a atitude de Dom Pedro, tá? Então, a pergunta que eles fazem é: o período da independência do Brasil registra conflitos raciais? Como se depreende? Olha só, pessoal, Dom Pedro não era a favor da escravidão, tá? Nem o governo dele não era, ele não aceitava isso. Então, ele ficou muito indignado. De acordo com o texto que está aqui em cima, vocês logo vão entender o que ele queria dizer. Então, a pergunta poderia ser: dos rumores acerca da revolta da escrava do Haiti, que circulavam com a população, a escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. Quando você lê essa poesia aqui, vocês vão entender que o que ele queria era a mudança. A mudança seria o quê? A libertação, né, do Brasil, e os escravos fossem alforriados, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre o decreto da Cortes Portuguesas. Aí tem um texto que vocês vão falar, é um texto meio a nível da época, né? Então vocês vão falar sobre, aqui vocês vão ler sobre a Corte Portuguesa. Foi quando eles
tiveram a possibilidade, né, de desembarcar no Rio e nomeando regente, essas coisas. Então vocês precisam ler isso aqui. E nessa pergunta ele faz: o texto acima se refere a deliberações das Cortes de Portugal, formada quando a família real portuguesa estava no Brasil, que pretendiam eliminar várias ações de autonomia administrativa implantada por Dom João VI na processão portuguesa da América sobre o processo de independência do Brasil. É incorreto, tá? Então vocês vão achar uma aí que está incorreta, tá? Vocês vão afirmar qual delas não é correto de acordo com isso. Por quê? O que o Dom Pedro estava tentando nessa época era a autonomia sobre o governo dele, e ele ainda não havia conseguido. Então, ele tem uma coisa aí, que uma dessas aqui, ó, tá? Que não está certa, o resto está tudo certo, tá? Então, vocês vão marcar a que não está certa. Dando continuidade. É muita coisa, pessoal, eu sei que porque a história tem muita afirmação, né? Muita coisa, e aí a gente tem que ir lendo devagar e tentando achar as coisas que a gente precisa saber, tá? Agora, C. Leia a afirmativa abaixo sobre o processo da independência do Brasil e assinale as mesmas que são verdadeiras, verdadeira ou falsa, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu coloquei um parênteses, só que ficou meio apertadinho. Vai ficar difícil para vocês escreverem dentro dele, né? Mas, na realidade, o que vocês precisam fazer? Se vocês acharem que aqui tá muito apertado, tá? Porque vocês não vão precisar escrever se é verdadeiro ou falso. Vocês só vão colocar X, se é verdadeiro aqui, e X. Eu acho que o X dá para colocar, né? Então, é o que ele quer saber sobre a independência do Brasil, que tá tudo no livro de vocês. Vocês vão dizer se é verdadeiro ou se é falso. Aí é só marcar um xizinho aqui, tá? Esse vocês vão ter que consultar o livro, não vai ter jeito não. Falando agora sobre o segundo reinado, Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, durante o segundo reinado, manteve uma estrutura burocrática administrativa muito centralizada, pois, exceto, ele quer dizer o que não está certo, exceto quer dizer o que não está certo, tá? Vocês vão procurar saber aqui se os juízes de paz, ou as despesas das províncias, ou os senadores e deputados das províncias eram nomeados pelo imperador por meio do moderador, limitando assim a sua atuação. Ou seja, ele escolhia quem ele gostaria de estar perto dele, tá? Então aqui vocês vão marcar somente aqui que é exceto, que não está de acordo, ok? Vamos lá, dando continuidade, também tem essas duas aqui embaixo que vocês vão ler, tá bom? A outra, uma das características de Dom Pedro II como pessoa e não como chefe de Estado era o gosto de rinhas de galo, a prática de esporte como boxe e regata, a prática de escalada em montanhas, a aversão a viagens e lugares históricos como pirâmides do Egito, o gosto pelas artes em geral, incluindo a fotografia. Esse também está no livro de vocês, tá? E se caso vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês também podem procurar na internet. É só digitar lá as características de Dom Pedro II como pessoa. Vocês vão logo achar a resposta, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre sobre a parte depois que saiu do ouro, a gente foi para a ascensão do café, tá bom? Então ele está perguntando aqui, olha,
Antes de se tornar um importante produto para a economia mundial, o café enfrentou problemas de ordem cultural, portanto, em relação a esse aspecto, é correto dizer. Vocês vão olhar, né, as respostas sobre o café, que também está no na nossa videoaula e está no livro de vocês, tá? Então, o que é correto afirmar? Somente uma resposta. Em relação à chegada ao café no Brasil, é correto dizer, também está no livro de vocês, tá? Um desses aqui, vocês vão dizer quais são os corretos aí a dizer, tá? Agora, nós vamos falar sobre o movimento abolicionista, que foi quando foi decretado a abolição da escravatura, tá? De acordo com esse movimento, que eles querem saber, nessa pergunta, entre os nomes mencionados a seguir, qual deles não teve um envolvimento no movimento que conquistou a abolição do trabalho escravo? Qual desses aqui não teve o nome envolvido? Esse particularmente não tem no livro de vocês, mas na internet vocês conseguem achar, ok? A B está perguntando, segundo os historiadores, um dos fatos que impactaram o processo da abolição da escravatura no Brasil foi Bill Aberlin, e que correspondeu a qual tipo de documento? O acordo firmado entre Portugal e Inglaterra, o documento aprovado pelo parlamento, o conjunto de regras, o trabalho firmado entre 4 países. Então, somente uma resposta está certa. E por fim, né, que é a questão 4, que é a última, a resistência à escravidão do Brasil na década de 1980 ocorreu por diversas estratégias, espalhou-se de diferentes classes do país. Entre as estratégias utilizada na luta pela abolição da escravatura, não era correto, não é correto. Então, vocês têm que prestar atenção sempre que eu estou pedindo. Não era correta a fuga dos escravos, a formação dos quilombos, a atuação de advogados na defesa dos escravos. Naquela época tinha advogado? Pensa, gente. A panfletagem para divulgar ou buscar o financiamento internacional. Naquela época já tinha isso, então não é correto afirmar, é somente uma pergunta, tá, pessoal? Eu sei que é muito extenso, até o vídeo ficou bem extenso, mas qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe vocês. Um beijo.